Fala, macacada! Mais uma vez, professor Rafael Marques na área. Vamos seguir o nosso bate-papo. Nós estamos falando sobre hormônios adenohipofisários. Vamos seguir a nossa brincadeira. Lembre-se, você tem que ter assistido todas as outras partes para continuar essa aqui, tá? Mas basicamente a gente vai seguir agora falando sobre o nosso querido prolactina, que é o nosso quinto hormônio adenohipofisário. A prolactina, moçada, vai agir nas glândulas mamárias, estimulando o fenômeno lá de lactação, né? Bom, basicamente a prolactina é produzida após o parto, mas a continuidade da produção desse hormônio depende de alguns estímulos, né? E entre esses estímulos... Ai, Rafa, que fofura! É muito fofo, né, moçada? Olha só o tchutchuco aqui, ó. Esse contato olho no olho é fundamental, moçada, para que a mãe possa continuar produzindo lá os níveis corretos do hormônio prolactina e garantir a produção de leite. Além disso, o contato lá entre a boca da criança e o mamilo da mãe também, de repente, é um grande estímulo na produção desse hormônio, né? Da mesma forma, o choro da criança e tantas outras situações que induzem lá um aumento na produção desse hormônio, tá? Bem tranquilo, prolactina. Vamos seguir a brincadeira. Bom, o próximo hormônio é considerado o hormônio adrenocorticotrófico. Nossa, Rafa, que nomão. É verdade. Vamos conversar melhor sobre isso. Aqui eu tenho a sigla, né? Hormônio adrenocorticotrófico. Tá, vamos com calma então. Adreno, porque ele atua na adrenal. Adrenal é aquela glândula que fica acima do rim. Inclusive, ad significa acima de. Reno significa rim, acima do rim, né? A glândula acima do rim. Córtico se refere à região cortical dessa glândula, que é como se fosse a casca, a parte mais externa desse órgão. E por último, ele é um hormônio trófico, como praticamente todos os hormônios da adenohipófise, ele estimula a atividade dessa glândula a produzir, de repente, outros hormônios, né? Então, basicamente, resumindo, o hormônio adrenocorticotrófico, ele age no córtex das glândulas suprarrenais, também conhecidas como adrenais ou adrenais, estimulando a produção de dois hormônios, moçada. A gente vai descer um pouco lá para a suprarrenal para a gente conversar um pouco sobre esses hormônios, tá? Veja só, aqui são os nossos queridos rins, né? Estou mostrando aqui um par de rins que faz parte do nosso sistema urinário e acima deles a gente consegue ver um chapeuzinho. Olha que chapeuzinho mais fofo, é a glândula adrenal. Tchuquinhos, nessa imagem aqui a gente tem mais detalhes sobre essa glândula. A gente está conseguindo ver aqui, ó, aquilo que nós chamaremos de região cortical da glândula e o que nós chamaremos de região medular, né? Você tem regiões diferentes que produzem, portanto, hormônios diferentes. Vamos lá, moçada, conversar sobre os hormônios do córtex da glândula suprarrenal. O primeiro deles é um camarada conhecido como cortisol. Cortisol ele induz ao catabolismo, a quebra de moléculas energéticas. Consequentemente, o cortisol está relacionado com a disponibilização de energia, né? E isso é o que faz a gente, por exemplo, acordar de manhã cedo, manter a atividade celular, tudo graças à ação do cortisol. Além disso, o cortisol também é produzido em momentos estressantes, naqueles momentos lá de tensão, e que antigamente seria interpretado como uma situação de fuga e luta, né? Que hoje essas situações elas são muito mais rotineiras, né? O trânsito, uma prova, um seminário, o crush, por que não? O crush, né, moçada, é considerado o estado de alerta do homem moderno, né? O que já foi um mamute ou um predador, o nosso estado de alerta agora é trânsito, seminários, enfim, né? Então tudo isso estimula a liberação do hormônio cortisol, tá? Mas uma das coisas mais importantes para a liberação do cortisol, vamos dar uma olhada nessa imagem aqui, ó. Olha só que legal, moçada, é a luz solar, a luz de uma forma geral.
A luz, moçada, ela é percebida pela nossa retina, que repassa essa informação para o nervo óptico, que chega lá, ó, até a glândula pituitária, que é a nossa querida o hipotálamo, né? E aí o tal do hipotálamo ele vai se comunicar com a hipófise, com a adenohipófise, e o resultado disso é que quando tem luz, a hipófise secreta o ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico, que vai atuar no córtex da glândula suprarrenal, e você vai ter a liberação dos corticoides, inclusive o cortisol, né, que é o hormônio mais famoso aí nessa brincadeira. Então, ele vai atuar como um despertador, né? Olha só que legal, vai reloginho. O cortisol, ele vai atuar como um despertador de células. Ele sai batendo na porta de todas as células. Bora, célula, vamos lá, vamos trabalhar, vamos levantar, vamos iniciar as atividades, porque o dia já está raiando. É o hormônio que está relacionado com a vigília, tá? Inclusive, é importante você lembrar, ambientes escuros, ele de repente te dá mais sono, né? Que é sonífero mais eficiente do que o tal do retroprojetor dentro de sala de aula. Fala pra mim, moçada. O professor vai lá, ligou o projetor, apagou a luz. Meu velho, olha só, se tua avó estiver reclamando de insônia, leva ela pra tua sala. Leva ela pra essa sala daquele professor lá que usa bastante slide, que ela vai resolver o problema de insônia dela. Agora, qual é a relação? Ausência de luz. Menos luz, menos cortisol, menos atividade. De repente, lá, o estado de vigília deixa de existir. Eu entro na sonolência. Lembrando que a sonolência, ela também está relacionada com esse outro hormônio aqui, ó, chamado melatonina, que é produzido pela glândula pineal, né? Então, a glândula pineal, de repente, ó, moçada, produz a melatonina em momentos de ausência de luz, tá? Então, com luz, cortisol, alerta. Sem luz, melatonina, soninho lá na brincadeira. Falou, moçada? Importante, inclusive, ó, a gente tomar cuidado, né, moçada, com esse excesso de luz que a gente enfrenta hoje em dia na vida moderna. Né? Durante a noite a gente tem lá, moçada, exposição a celulares, né, smartphones e uma série de telas, e isso acaba comprometendo a redução da atividade celular e a entrada no estado de sonolência, né? Então a gente fica mais alerta durante a noite. Isso pode acabar levando a distúrbios de sono, aumentando o estresse e uma série de outras consequências relacionadas à falta de sono, tá? Então o estresse, né, marcando aí a vida do homem moderno, tá bom? Então, seguindo aqui a nossa brincadeira, o segundo hormônio produzido pelo córtex da adrenal é um camarada conhecido como aldosterona. Oh, meu Deus do céu! A aldosterona ela vai ser produzida de acordo com um sistema chamado renina, angiotensina, aldosterona. É uma cascata de reações químicas que, com certeza, nas aulas de sistema urinário, a gente vai voltar para conversar melhor sobre isso. No final das contas, o que a gente precisa saber sobre a aldosterona? Que é um hormônio que atua nos rins, e lá nos rins ele faz isso aqui, ó. Ele induz a reabsorção de sódio, e o resultado disso, moçada, é que quando eu jogo o sódio de volta para a corrente sanguínea, você acaba também puxando água nessa conversa. E no que você puxa água de volta para o vaso sanguíneo, você está reaproveitando aquela aguinha que seria desperdiçada pela urina, você acaba jogando-a de volta para a corrente sanguínea. Isso se chama de reabsorção. Então, no final das contas, a aldosterona está relacionada com a reabsorção de sódio, que induz a reabsorção de água, que, no fim das contas, reduz a diurese e promove uma economia de água no nosso organismo. A aldosterona é que fecha a torneirinha e reduz o desperdício. Valeu, moçada? Vamos seguir aqui na nossa brincadeirinha. Vamos aproveitar que a gente está falando sobre as glândulas suprarrenais e vamos lá, moçada, conversar agora sobre a região medular das glândulas suprarrenais. Bom, tchutchucos, a região medular é aquela parte mais interna, ela está relacionada com a produção de adrenalina e de noradrenalina, são dois mediadores químicos, ambos são estimulantes,
e atuam basicamente nos nervos, moçada, no sistema nervoso periférico, que são os nervos autônomos, são os nervos que trabalham independente da nossa vontade. Simpáticos são aqueles que aumentam o nosso estado de alerta, aumenta lá o grau, o estado de fuga e de luta, que a gente vai conversar muito nas aulas de sistema nervoso, tá? Então segura essa informação aí relacionada ao sistema autônomo simpático. A gente com certeza volta para brincar mais gostoso sobre isso. Falou, tchutchucos? Bom, vamos seguir aqui a nossa brincadeira. Agora, finalmente acabou essa tal dessa adenohipófise. A gente passa agora para conversar sobre a hipófise intermediária, que só vai ter um hormoninho lá, uma moçada, bem tranquilo para nós. Esse hormônio se chama de hormônio melanotrófico, também conhecido como MSH. Hormônio melanoestimulante, né? Melanotrófico, melanoestimulante, de repente são sinônimos. Então o que vai acontecer? Esse tal desse hormônio, moçada, ele atua em células chamadas de melanócitos. Esses camaradas, eles vivem lá na nossa pele e ele induz a produção de melanina. É um hormônio muito produzido durante a gravidez, né? Para proteger o neném, principalmente a barriga, né? Para proteger lá, moçada, o neném que está sendo desenvolvido contra os raios solares, tá? Então, basicamente, o melanotrófico, estimulação dos melanócitos para a produção de melanina. Maior parte da produção desse hormônio melanotrófico se dá pela estimulação de luz, tanto nos olhos quanto na pele. Estimula lá, moçada, produção de melanina, tá? Bom, então a exposição ao sol estimula de repente a sua liberação, tá? Muito bom, vamos seguir viagem, fofuchos. Agora a gente começa a se aproximar do fim aqui desse eixo hipotálamo, hipófise. A gente chega agora, moçada, olha só, a gente chegou a um momento muito delicado do nosso bate-papo de hoje, porque agora a gente vai estar falando sobre os hormônios hipotalâmicos. Veja, hormônios que são produzidos pelo hipotálamo, mas que são secretados pela neurohipófise, tá? Neurohipófise, você vai lembrar que é aquela segunda, terceira divisãozinha lá da hipófise. Então, resumo da brincadeira. Neurohipófise não produz hormônios. A única coisa que ela faz é secretar os hormônios que são produzidos lá pelo hipotálamo. Legal, moçada? Então, vamos comentar um pouco sobre a ocitocina, que é um dos hormônios hipotalâmicos secretado pela nossa querida neurohipófise. Ela basicamente vai agir na musculatura lisa e participa de duas coisas, ó, tchotchocos. Primeiro, está relacionado com as contrações do miométrio, que é lá do nosso querido útero. Durante o momento do parto, você tem a moçada produção de ocitocina. Inclusive, a produção de ocitocina ela vai ocorrer em ondas. Primeira onda é um pouquinho de ocitocina, contrai um pouco. Daqui a pouco vem mais um pouco de ocitocina, a contração é mais forte. E mais forte, e mais forte, e mais forte, mais forte, mais forte. Daqui a pouco você tem lá, moçada, uma grande concentração de ocitocina e as contrações são bastante intensas e num intervalo muito curto. Esse é mais um exemplo de feedback positivo, onde você tem um evento que induz a uma potencialização ainda maior desse mesmo evento. Então, a produção de ocitocina leva às contrações no útero, contração no útero manda produzir mais ocitocina, contrai o útero, mais ocitocina, mais hormônio, mais contração, mais hormônio, mais contração. A gente chama de feedback positivo, né? Uma alça de retroalimentação, tá? Esse fenômeno, portanto, acontece no parto e durante o mini parto, né, tchotchocos? Todas as meninas, todo mês tem um mini parto, né? O mini parto são as cólicas, as cólicas menstruais, tchotchoco. As cólicas, ela representa que o útero está dando à luz. Olha só, Rafa, não sabia, que legal, eu já era mamãe e não sabia. Não, cara, você está dando à luz ao excesso de sangue, né, que o endométrio preparou, mas que acabou não sendo necessário porque a sua gestação não se iniciou, tá? Então aqui a gente tem, ó, moçada, um gráfico muito legal, inclusive, mostrando a variação dos hormônios no dia do parto.
Olha que doideira, moçada. O dia do parto é o dia 0 que ele tá marcando aqui, ó. E antes do dia do parto, você tem progesterona bombando muito. Progesterona é aquela que mantém a gestação. E a progesterona em algum momento, bufo, ela cai rapidamente. Isso acontece principalmente pelo envelhecimento da placenta, né? A placenta para de produzir o beta-HCG, que reduz a produção de progesterona. Então, caiu a progesterona, você vai ter o início do trabalho de parto. E o trabalho de parto ele vai ser induzido por vários hormônios. Então, você tem a relaxina, que relaxa a musculatura pélvica da mamãe. Isso facilita, moçada, a passagem do neném. Você tem o cortisol fetal. Olha que legal, o cortisol fetal é aquele hormônio que aumenta a atividade do neném. Então, durante o parto, o neném tá ligadão lá, moçada. Parto normal, a criança nasce acordada. Somente o parto cesariana que a criança nasce dormindo, né? Porque não estava na hora do parto. Então, você não tem esse nível de hormônio naturalmente observado no gráfico, né? Então você vai ter estrógeno aqui, ó, você vai ter ocitocina. Olha que legal a ocitocina, ó, moçada. Ocitocina trazendo as contrações uterinas. Cortisol materno, olha que doideira. A mamãe fica enfurecida, a mamãe enlouquece no momento do parto. A gente chama de partolândia, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer durante esse momento, mas muitas ofensas e muitos xingamentos provavelmente ocorrerão por parte da gestante, né? Por parte da mamãe que está dando a luz graças ao cortisol, o hormônio do estresse, né? Por último, quem chegou aqui, ó, fofinhos, ó, prolactina. Olha lá, prolactina tem um pico durante o trabalho de parto, dá uma queda, mas ele com certeza vai retornar à sua produção para que a mamãe possa amamentar da melhor forma possível, tá? Bem legal o gráfico, né? Bom, o nosso próximo efeito está relacionado ao relaxamento das células mioepiteliais. Opa, Rafa, como é que é esse negócio? Homem, é uma célula epitelial que tem habilidade contrátil. Ele está presente nos ductos da glândula mamária. Então, quando eu produzo ocitocina, você tem que o ducto relaxa e o leite, moçada, começa a escapar mais facilmente do interior da glândula até o neném, né? Que está, de repente, lá estimulando a mãe no momento da amamentação, tá? Bom, além de tudo isso, a ocitocina também está relacionada com os vínculos parentais, os vínculos afetivos, parentais e não parentais. Resumindo, é o hormônio do amor. Ai, Rafa, que lindo! Então quer dizer que essa é a fórmula do amor. É a fórmula do amor, moçada. Ocitocina, né? É ela que garante que nós tenhamos interesse uns pelos outros, né? O interesse uns pelos outros é muito importante para a formação de grupos. E esses grupos foram fundamentais na sobrevivência humana, principalmente na savana africana. Nós somos um animal extremamente suscetível a predadores e viver em grupo era a nossa única chance. Então a ocitocina foi um hormônio agregador, foi um hormônio, moçada, formador de vínculos e formador de grupos, né? Sejam grupo parentais ou não parentais, que a gente vai chamar de amigos, né? Todos eles são mantidos pela ação da ocitocina. Então aqui tem algumas coisas, olha só que legal, que estimulam a liberação de ocitocina. Então você tem lá situações em que o seu corpinho libera ocitocina. Então o orgasmo, né, é talvez um dos eventos mais importantes lá para a liberação de ocitocina e a manutenção dos vínculos afetivos, né? Dentro de um casal, por exemplo. Quando você divide bebida alcoólica, né, apontam lá, uma série de pesquisas apontam que a ocitocina é culpada lá pelos discursos de te considero, eu te quero, eu te amo, lá quando você está sob o efeito de bebida alcoólica, né? Interessante que a gente, sobre o efeito de bebida alcoólica, a gente faz amizade com o garçom, faz amizade sincera até com os parceiros lá da fila do banheiro, né? Bom, além disso, tchutchuquinhos, quando você abraça, beija, faz carinho, o toque, né, o pele na pele também, de repente, lá estimula a liberação de ocitocina. Então, uma dica aqui, para você que está iniciando aí nessa jornada amorística, uma dica, né, uma pista muito importante.
se a pessoa que você tá paquerando, né, se o crush tá realmente interessado em você, é se ele fala tocando em você. Se ele fala tocando em você, é porque muito provavelmente o crush também está interessado em bossa fofuchice. Então repare, né? Fica lá reparando, ou então, ó, alisa bastante o seu crushinho para ver se de repente ele também libera ocitocina e vocês, ó, conseguem lá, moçada, namorar, né? Bom, olhar nos olhos, lembra o lance da criança, né? O olhar no olho da criança está relacionado com a história da amamentação, então ocitocina aqui, tanto na amamentação quanto na criação de vínculos, né? Compartilhamento de comida, cara, isso é muito legal, mano. Quando você quer, ó, moçada, manter a amizade com alguém, reforçar essa amizade, ou então até paquerar o cruxinho, primeira coisa que a gente faz, gente, chama pra um jantar, um almoço, e esse jantar, esse almoço geralmente rola um olho no olho, também rola, moçada, uma bebida alcoólica, rola um carinho, e aí, ó, moçada, você vai enchendo blong, você vai enchendo lá a bateria do amor. Oh, meu Deus do céu, vai enchendo lá, moçada, o vínculo, vai aumentando o vínculo lá que você tem com aquele indivíduo, tá? Chegando aqui o final dos hormônios da neurohipófise, a gente pega, moçada, o hormônio antidiurético, também conhecido como ADH. Bom, moçada, ADH é famosíssimo nas provas, né? Ele vai agir lá nos túbulos renais e vai induzir a reabsorção de água, mesmo pensamento da aldosterona. Só que a diferença, moçada, é que o ADH, ele não bombeia sódio ou algo nesse sentido. A única coisa que o ADH faz é aumentar a permeabilidade dos tubos. Quanto maior a permeabilidade do tubo, maior o trânsito de água que você vai ter do tubo renal para o sangue, contando com a ajuda da aldosterona em relação ao sódio, né? Então é uma duplinha dinâmica. A aldosterona joga o sódio e o ADH aumenta a permeabilidade da água, que vai acabar se deslocando do interior dos túbulos renais para os vasos sanguíneos, né? Além disso, ela está relacionada com a indução da vasoconstrição, né? Então, aumenta lá, moçada, de repente, a nossa pressão arterial, né? Por isso que é conhecida também como vasopressina aí na brincadeira. Valeu, moçada? Bom, tchutchuca. Esse assunto é assim mesmo, ó, moçada. É um assunto que você tem muito detalhe, muita glândula, muito hormônio, muitos efeitos, muito tudo. E é algo que você precisa lá ter paciência. Se você está começando a misturar as bolas, eu recomendo que você crie uma tabela. E nessa tabela você vai colocar algumas colunas, como por exemplo a glândula, o hormônio que ela produz. Você vai colocar onde esse hormônio age, o órgão-alvo, a célula-alvo. Depois você vai colocar os efeitos. E se for o caso, você pode colocar lá uma deficiência, né? Uma doença relacionada lá à deficiência nesse hormônio. No mais, é paciência, é ficar juntinho da gente, que a gente está aqui para te ajudar. E eu queria deixar para você um grande abraço e até a próxima. Falou!